Capítulo 22. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, fazendo ídolos e os adorando. E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso o seu dia está chegando. O seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade, ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados, nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e seduzem as suas noras ou as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro. Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos, explorando seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras e com seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações e porei um fim em todas as suas más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como a mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho, jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramei sobre eles a minha ira. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal,
diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu os estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas, e por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem à minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras e não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei como eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha. Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Olá, que representa Samaria, e a mais nova, Olibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Olá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Síria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles jovens atraentes, oficiais da cavalaria. Olá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso, eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte, as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Olibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. O Olibá se afundou cada vez mais na imoralidade.
foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, o Olibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com o Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. O Olibá ficou nu em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais e membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Olibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam seus seios e você perdeu a virgindade. Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto a você, Olibá. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soa e de Goa, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte, eles atacarão, trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu a entregarei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E, porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com seu trabalho e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta. Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã. Por isso, castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziar. Depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios.
Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto. Você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Oholá e Oholibá? Então, acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos. E naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Oholá e Oholibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe. E eles vieram. Elas tomaram um banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens no deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas. Tornaram a se encontrar com Oholá e Oholibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isto: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas, mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério, como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Põe a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver. Ferva os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade dos assassinos! É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada.
Tira-se de dentro dela a carne pedaço por pedaço e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde com ódio está pedindo vingança. Por isso o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora, deixe a panela vazia em cima das brasas até que fique vermelho. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido. Toda ferrugem não vai desaparecer das chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei dó nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecem nos enterros. De manhã eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo, porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida que oferecem nos enterros. Vocês não andarão sem chapéu, nem descalços. Não vão por luto, nem vão chorar. Por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: agora, homem mortal, vou tirar deles o templo, que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia, você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia, você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo
que eu sou o Senhor. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que tenha atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso, vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão os seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto: vocês, amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso, eu os entregarei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente, de modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: Moabe disse que Judá é como todas as outras nações, e por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moabe sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes: Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe juntamente com Amon, e assim Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe, e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom. Ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse: os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora, eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os cretitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que forem deixados vivos na planície da Filistéia. Eu os castigarei duramente, e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 26. No ano 11º do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse: homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando:
Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos, e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora, o que eu, Senhor Deus, estou dizendo é isto: cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você, e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secarem em cima dela, ali no mar onde se encontra. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar Tiro, e com as suas espadas vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz: eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Aqueles que vivem perto, nas cidades que estão em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudos contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas e com barras de ferro derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês. Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles, puxando carretas e carros de guerra, fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secar. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isto à cidade de Tiro: quando você for conquistada, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão seus mantos e as suas roupas bordadas e, tremendo de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você esta canção de enterro: a cidade famosa está destruída, os seus navios foram varridos dos mares. O povo desta cidade dominava os mares e metia medo em todos os que viviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo e os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz: farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no mundo dos mortos,
onde você estará com gente que morreu há muito tempo. E a abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas, e você ficará junto com os mortos. Em você, Tiro, nunca mais morará ninguém, e você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível, e esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei. Capítulo 27. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, cante uma canção de enterro para Tiro, aquela cidade que fica à beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto: Tiro, você se orgulhava da sua beleza perfeita. O mar é o seu lar. Os seus construtores a fizeram parecida com um belo navio. Na construção, usaram pinho do Monte Hermon, e para o mastro usaram um cedro do Líbano. Pegaram carvalho de Bazã para fazer os remos. Fizeram o seu convés de pinho de Chipre e o enfeitaram com marfim. As suas velas eram de linho bordado do Egito, velas reconhecidas de longe. Os seus toldos eram de tecido fino, de púrpura da ilha de Chipre. Ó Tiro, os seus marinheiros eram os seus próprios homens experientes, e os seus remadores eram das cidades de Sidom e de Arvade. Os carpinteiros do navio eram homens de Biblos, bem preparados. Marinheiros de todos os navios do mar faziam negócios nas suas lojas. Soldados da Pérsia, Lídia e Líbia serviam no seu exército. Eles penduravam seus escudos e capacetes nas suas barracas. Eles conquistaram a glória para você. Soldados de Arvade ficavam de guarda nas suas muralhas, e homens de Gamade guardavam as suas torres. Eles penduravam os escudos nas suas paredes. Foram estes que fizeram com que você ficasse bonita. Você fazia negócios na Espanha, e em troca das suas muitas mercadorias, você recebia prata, ferro, estanho e chumbo. Você fazia negócios na Grécia, Tubal e Meseque, e trocava suas mercadorias por escravos e objetos de bronze. Você trocava suas mercadorias por cavalos comuns, por cavalos de guerra e por mulas de Bet Togar. A gente de Rhodes negociava com você. Em troca dos seus artigos, moradores de muitas terras do litoral davam a você marfim e madeira de ébano. O povo da Síria comprava os seus muitos produtos e as suas mercadorias. Em troca das suas mercadorias, eles davam esmeraldas, tecidos de púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel pagavam as suas mercadorias com trigo de Minite, mel, azeite e especiarias. Damasco negociava com você e, em troca dos seus muitos produtos, dava vinho de Elbom e lã de Saar. E Uzal traziam para você vinho, ferro trabalhado e especiarias que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedã oferecia mantas para cavalo. Os árabes e as autoridades de Quedar pagavam suas mercadorias com carneirinhos, carneiros e bodes.
Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Sabá e Ramá davam as mais finas especiarias, pedras preciosas e ouro. As cidades de Arã, Cane e Éden, os comerciantes de Sabá, as cidades de Assur e Quilmade, todos faziam negócios com você. Eles lhe vendiam roupas de luxo, tecidos de púrpura, bordados, tapetes de várias cores e cordas e cordões bem trançados. As suas mercadorias eram levadas em grupos de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio no mar, carregado com carga pesada. Quando os seus remadores levaram você para o mar alto, o vento leste a fez afundar longe de terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros da tripulação, os carpinteiros do navio e os seus comerciantes, cada soldado que estava no navio, todos se perderam no mar quando o navio afundou. Os gritos dos marinheiros que se afogavam foram ouvidos até na praia. Todos os navios estão agora abandonados e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choram amargamente por você, jogando pó na cabeça e rolando nas cinzas em sinal de tristeza. Por sua causa, eles rapam a cabeça e vestem roupa feita de pano grosseiro, chorando com o coração amargurado. Eles cantam para você esta canção triste. Quem pode se comparar com Tiro, que agora está em silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares, você satisfazia a muitas nações. Com a riqueza dos seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, você está no fundo do mar, está afundada nas profundezas do oceano. Os seus bens e todos aqueles que trabalhavam para você desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados. E o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre. E os comerciantes do mundo inteiro estão apavorados. Com Ezequiel, capítulo 28. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus e diz que, como Deus, você está sentado num trono cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel? Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo? A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. Pois agora, eu, Senhor Deus, digo isto. Você pensa que é sábio como um Deus, e por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino.
Você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, Senhor Deus, dei esta ordem. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo. Rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre. E todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. O Senhor me disse: Homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você. Por causa daquilo que vou fazer com você, todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacada de todos os lados, e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: Os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas. E eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: Eu vou trazer de volta o povo de Israel de todos os países por onde os espalhei, e todas as nações ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver com segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que os trataram com desprezo, e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel.
Ezequiel, capítulo 29. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito: Eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo o fez. Mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu o darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas, e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez. E por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Assuã, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados, fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz: Depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali, eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados.
Mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora, eu, o Senhor Deus, digo isto: darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 30. Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror, o dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir, um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia e Cube, e até do meu próprio povo. O Senhor diz: desde Migdol, que fica no norte, até Assuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O país será o mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porem medo no povo descuidado da Etiópia, e esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto, e porei fogo na cidade de Zoan, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúcio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito, e Pelúcio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas, e a cidade será inundada.
Os moços das cidades de Heliópolis e Bubaste morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Táfilis. Uma nuvem cobrirá o Egito, e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém abarrou o braço dele, nem o pôs numa tipóia, a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora, eu, o Senhor Deus, digo isto. Eu estou contra o rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que já está quebrado, e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá e morrerá na frente do seu inimigo. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada e ele a apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor,